Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Marques e o nosso assunto de hoje é autoconfiança. Hoje você vai conhecer os dois pilares fundamentais para aumentar a sua autoconfiança. E por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto? A autoconfiança é a capacidade que a gente tem de acreditar na gente mesmo. Pessoas que têm autoconfiança são aquelas que fazem mais, são aquelas que se arriscam mais. Por quê? Porque elas sabem que existe uma probabilidade das coisas se tornarem realidade. Enquanto que, por outro lado, quanto menor a nossa autoconfiança, menor a nossa capacidade de imaginar, de desejar mais. Então, quando a gente tem uma autoconfiança baixa, a gente normalmente fica na nossa zona de conforto. Porque para que eu vou começar a me mexer? Para que eu vou me esforçar se eu não acredito que as coisas realmente vão ser diferentes? Se eu não acredito que eu realmente vou conseguir a mudança que eu desejo, eu vou conseguir chegar aos meus objetivos, às minhas metas e construir a vida dos meus sonhos. Então, autoconfiança é o ingrediente fundamental para você entender, para você saber que é possível ter a vida dos seus sonhos. Então, primeira coisa que você deve saber, o primeiro pilar que você deve saber sobre autoconfiança e como aumentar essa autoconfiança. Autoconfiança tem a ver com autoconhecimento. Pessoas que se conhecem são aquelas que normalmente conseguem perceber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. São aquelas que sabem quais são as suas atitudes diante das situações mais corriqueiras. Quando a gente se conhece, fica fácil usar aquilo que a gente tem de bom a nosso favor. E por outro lado, quanto menos a gente se conhece, mais difícil fica saber o que a gente pode usar a nosso favor? Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os nossos diferenciais? Então, se autoconhecer significa você começar a se observar. Todos nós, por mais difícil que seja isso muitas vezes, todos nós temos pontos muito favoráveis a nosso respeito e pontos que obviamente precisam ser desenvolvidos. O que muitos de nós fazemos é ignorar essa capacidade que a gente tem de se autoavaliar. Pensa comigo. Você confiaria em alguém que você conhece pouco? Alguém que você acabou de conhecer? Olha só, você pode acabar de conhecer alguém e ir com a cara dessa pessoa e achar que vocês vão ter uma amizade longa, né? São as famosas amizades de infância que a gente faz em meia hora de conversa, mas dificilmente para uma pessoa que você acabou de conhecer, você confiaria os seus projetos mais importantes. Por quê? Convivência e conhecimento nos traz provas de que é possível confiar naquela pessoa. E o mesmo acontece com você. Quando você não para se perceber, quando você não se empenha para assumir os seus pontos fortes e buscar melhorar os seus pontos que estão fracos, dificilmente você tem a capacidade de confiar em você mesmo. Então, quer aprender a ter autoconfiança? Aprenda a se observar. Não tenha receio de perceber o que você tem de bom, o que você tem de diferente, o que você tem de melhor e o que você precisa realmente se empenhar para melhorar. Todos nós somos esses dois polos. Aquilo que a gente pode aproveitar como diferencial competitivo e aquilo que a gente sabe que a gente está na média ou a gente está aquém e a gente precisa correr atrás para se desenvolver, porque afinal de contas a vida é melhoria contínua. Então, pilar número 1, quer ter mais autoconfiança? Conheça-se. Pilar número 2, entrada em ação. Sabe o que é fantástico sobre a entrada em ação? Ela sempre nos traz uma resposta. Quando você faz alguma coisa, você obtém um retorno daquilo. E essa resposta pode ser positiva ou não. Mas pensa comigo, quanto maior a minha ação, quanto mais frequência eu tenho em agir, maior a probabilidade das coisas começarem a acontecer. E quando as coisas começam a acontecer, isso me dá energia.
Isso me faz acreditar que é possível. E aí, quanto mais retorno positivo, quanto mais eu acredito, mais eu me fortaleço, mais eu quero continuar arriscando, mesmo sabendo que muitas vezes aquilo que eu faço não vai dar em muita coisa, não é mesmo? A gente sabe que algumas sementes que a gente planta, a gente consegue uma boa colheita. Outras tantas sementes que a gente planta acabam não dando em nada. E tá tudo bem. No outro dia, eu li no Facebook uma frase que me chamou muita atenção. O leão é considerado o rei da selva, embora 70% das suas empreitadas, das suas caçadas, não deem em nada. Agora, por que ele é considerado o rei das selvas, o maior caçador? Porque ele é aquele que mais sai à caça. Então, quanto maior a frequência da sua entrada em ação, maior a probabilidade de você ter resultados. Portanto, veja bem, você tem aqui 2 pilares importantes que você precisa refletir hoje. 1, sua capacidade de se perceber, de se conhecer, para começar a confiar mais em si, para começar a aceitar quem você é, para perceber quais são os seus diferenciais e usar esses diferenciais a seu favor. Entenda? É preciso usar seus diferenciais a seu favor. E segundo pilar, entrada em ação. A ação, ela prova sempre para o seu medo que ele não está no controle. A ação, ela prova para a sua insegurança que não é mais ela quem dita as regras. Então é a entrada em ação que, dando certo ou não, te traz uma resposta e te mostra quais são os próximos passos. Porque mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente não tem o resultado que a gente gostaria, só o fato da gente caminhar e não estar mais onde a gente estava nos abre outras portas, faz a gente perceber de maneira mais ampliada a vida à nossa volta. Então você dá um pequeno passo e você não está mais no mesmo lugar. Logo, você tem uma outra visão. Logo, você tem estímulo, tem energia para dar o próximo passo. Então, a partir de hoje, se lembre dessas 2 coisas. Conhecer-se é fundamental para ter segurança, para ter autoconfiança e entrar em ação. E outra coisa, fazer acontecer, no mínimo. Não precisa começar grande, não. Começa dando o pequeno passo. Começa só experimentando o que é você fazer um pouquinho. E esse pouquinho vai te abrir uma portinha. E essa portinha vai te dar energia para que esse ciclo se retroalimente. O movimento gera um movimento. E esse movimento vai ficando grande, vai ganhando consistência e vai te mostrando que a vida pode ser cada dia melhor. Então, mãos à obra, porque quanto mais confiantes a gente se sente, mais a gente se torna merecedor de uma vida que dá cada vez mais certo. Se você gostou desse vídeo, desse assunto de hoje, eu quero que você deixe aqui embaixo, um curtir para mim, porque esse feedback é fundamental. Se você tem alguma ideia, sugestão para os nossos próximos vídeos, também deixa aqui nos comentários, porque essa nossa comunicação é fundamental para que eu me planeje em relação aos próximos vídeos. Tudo que você precisa tá dentro de você, e é isso que aqui a gente vai aprender, tá bom? Um beijo enorme e até em breve.